que é uma questão aberta. Deixa eu colocar aqui uma cor. Deixa eu abrir aqui para... Tem que ser você que começou a reunião, ou então você tem que permitir que algum participante grave. Você não deu a permissão, a Ellen tá falando ali. Aí, o Vitor tá gravando já. Vitor conseguiu. Pronto. Vou retornar aqui, tá bom? Primeira questão aberta, gente. O sequenciamento de DNA é uma técnica que permite determinar a ordem de bases nitrogenadas que compõem a molécula de DNA. Além do famoso teste de ancestralidade, este sequenciamento genético pode revelar predisposições para doenças e outras informações importantes, considerando a sequência de DNA humano. Então, ele deu aqui pra gente, tá? Uma sequência de DNA humano. Deixa eu até apagar essa parte aqui que outra pessoa que fez essa prova respondeu, pra gente conseguir fazer a nossa sequência, tá bom? Então, aqui é um DNA, tá? Já uma molécula, uma sequência, perdão, de DNA, que a própria questão já passou pra gente. A gente precisa estar lembrado, nesse caso aqui, gente, que no DNA e no RNA, eles são formados por meio de nucleotídeos. Então, eles são formados de associações dos nucleotídeos da mesma maneira que as proteínas são formadas por meio de associações de aminoácidos, tá bom? E o que acontece? Esses nucleotídeos, eles são representados por meio das bases nitrogenadas que compõem cada um deles. Então, no caso, aqui, ó, é uma base nitrogenada, que é outra base nitrogenada, que é outra, porque cada uma delas vão estar representando os nucleotídeos. Então, na mesma contagem que a gente faz acerca das bases nitrogenadas, a gente faz acerca dos nucleotídeos, tá bom? Lembrando que um nucleotídeo ele é formado por uma base nitrogenada, por um grupo fosfato e por um grupo pentósil, tá bom? E aí tem uma diferença também entre o DNA e o RNA acerca dessas bases nitrogenadas. O DNA possui em sua fita timina, já o RNA possui em sua fita uracila. Então, essa diferença é importante, inclusive a nível dessa questão aqui aberta, para que a gente não confunda, senão o Marcos vai dar um 0, tá? Porque todas essas questões é importante. Tem alguém querendo entrar? Um segundo. Foi. Pronto. Aí a primeira pergunta que ele faz aqui na questão, na alternativa 1. Na alternativa A, perdão. Quantos nucleotídeos e códons tem nessa sequência de DNA acima? Gente, primeiro ele pergunta acerca dos nucleotídeos e depois ele pergunta acerca dos códons. Vamos fazer um de cada vez. Sobre os nucleotídeos, como eu falei para vocês, cada nucleotídeo ele vai estar sendo representado por uma base nitrogenada. E quais são as bases nitrogenadas? É a timina, é a adenina, é a citosina, tá bom? Timina, é a citosina, é a guanina, é a adenina. Então, todas essas bases nitrogenadas, elas representam os nucleotídeos. Então, para a gente saber a quantidade de nucleotídeos, a gente só precisa contar quantas bases nitrogenadas estão sendo representadas aqui nessa sequência que a própria questão deu. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu acho que eu contei errado ou contei certo? Deixa eu aproximar, porque eu me embolei aqui no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, tá certo. Então, foram 21 nucleotídeos que eu contei aqui,
tá bom? Então, a gente coloca aqui na questão 21 nucleotídeos. Agora, ele pergunta acerca dos códons. Então, a gente precisa saber quantos códons que tem nesta sequência aqui dada. O que são códons, gente? Códons se refere a trincas. Então, é o mesmo que trincas. São trincas de bases nitrogenadas. Então, a cada 3 trincas que tem aqui, a gente vai estar obtendo, tá bom? Uma quantidade de códon. Então, aqui no caso, a gente já consegue observar que tem 6 códons, 6 trincas de base nitrogenadas, tá bom? Então, a gente vai e coloca. 6 o quê? 7. Contei errado. Ó, vou refazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trincas, tá? 7 códons. Eu circulei certo e falei 6. Então, a gente coloca aqui também 7 códons. Outra maneira mais fácil de a gente conseguir obter essa informação é só dividir a quantidade de nucleotídeos por 3, até porque em um códon possui 3 bases nitrogenadas, então o resultado é 7, tá bom? 7 códons. Letra B. Alguém tem dúvida nessa letra A, gente? Se quiser, eu repito. Nada. Pronto. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Não. Pronto, então vamos lá. A B. Qual é a sequência do RNA transportador correspondente à sequência acima? Gente, a gente viu já, né, que é no processo de transcrição que a gente obtém a formação dos RNAs. E existem 3 tipos de RNA. Existe o RNA ribossômico, o RNA mensageiro e o RNA transportador. Todos eles são obtidos por meio do processo de transcrição. Transcrição é como fazer uma cópia do DNA, tá bom? Basicamente isso. Então, a gente vai tá copiando aquela parte específica do DNA que tem as informações acerca do processo de produção de proteínas, tá bom? Lembrando que só o RNA ribossômico que forma estruturalmente o ribossomo, mas tanto o mensageiro quanto o transportador, eles participam ativamente do processo de produção das proteínas. Tá, então vamos lá. Qual vai ser essa sequência de RNA? Ao fazer uma sequência de RNA, a gente precisa estar fazendo é como se fossem os anticódons do DNA. Tudo aquilo em que eles vão estar se ligando. E a gente precisa colocar em mente, para responder essa alternativa B, o seguinte, que a adenina, ela se liga com a timina por meio de 2 ligações de hidrogênio, e que a guanina se liga com a citosina por meio de 3 ligações de hidrogênio. Acho que tem alguém querendo entrar, que fez a zoadinha. Pronto. E aí, a gente vai ter que entender, né, o outro processo que eu falei para vocês, que o DNA, ele só tem timina, tá? No lugar da uracila. E o RNA, no lugar da timina, tem a uracila. Então, a gente precisa dessa diferenciazinha. Por quê? Nessa sequência aqui, que a questão dá, tem a uracila, ou tem a timina, porque se refere a uma sequência de DNA. Mas agora que a gente vai fazer o RNA transportador, que a questão pede, a alternativa B pede, a gente não vai usar timina, a gente vai estar usando uracila no lugar dessa timina, beleza? Sempre seguindo essa linha de ligação aqui, de adenina com timina e guanina com citosina. Então, vamos lá. Timina se liga com adenina, guanina com citosina. Adenina se liga com
timina. Só que aqui a gente está formando uma sequência de RNA transportador. E RNA não pode ter timina. Então, eu iria colocar timina, mas como é RNA, eu coloco uracila, tá bom? Deixa eu só tirar esse pontinho aqui. A gente coloca, então, uracila, tá? O timina, ela vai se ligar com o quê? Com a adenina. Adenina com timina, citosina com guanina, citosina, guanina. A timina liga com a adenina, adenina, adenina. A adenina se liga com a timina, mas como é RNA, a gente coloca uracila. A citosina com guanina, a guanina com citosina, guanina com citosina, timina com adenina. Adenina seria com timina, mas aí a gente não usa timina, a gente usa uracila por se referir a RNA. Citosina com guanina, guanina, adenina com timina, mas como eu falei, é RNA, a gente bota uracila. E timina com adenina e citosina com guanina, beleza? Com Então, licença. Oi, pode falar. Tem uma no começo lá que você colocou a timina lá, entendeu? No lugar da uracila. Bem no comecinho aqui, ó. Achei. Obrigada, viu? Oi, saiu tudo. Qualquer coisa, gente, para vocês não se atrapalhar também, que nem eu, vocês podem colocar a timina, tá bom? E aí, ao invés de passar limpo daquela maneira ali, vocês vão e cortam as timinas e substitui pelas uracilas. Eu acho que assim fica mais fácil de vocês não confundir, tá bom? Como eu fiz aqui. Então, gente, isso aqui é uma sequência, tá? De RNA transportador que a gente obtém por meio de um DNA. Então, é essa sequência aqui, tá? Da letra B, tá? Que a gente vai estar colocando nessa parte. Então, a gente só copia essa sequência e coloca aqui na letra B. Simplesmente isso. Deixa eu ver aqui. Na letra C pergunta: nesta sequência de DNA, tem a presença de um gene? Se sim, quantos aminoácidos são codificados a partir deste gene? O que é essa pergunta relacionada a gene? O gene, galera, é tudo aquilo que a gente consegue transmitindo informação. É tudo que a gente consegue obter a produção de proteínas por meio daquele gene, tá bom? E aí, o que acontece? Se a gente obter aqui algum gene que produz um aminoácido que está relacionado com o aminoácido, tá? Por meio dessa tabela aqui de código genético, a gente vai estar já percebendo que nessa sequência tem um gene, porque ele está codificando esse aminoácido. Então, a gente coloca aqui sim. Só que ele pergunta a quantidade de aminoácidos, caso exista um gene nessa sequência aqui acima. Então, a gente vai lá fazer agora a tradução, a produção de uma proteína. Esse processo é o que acontece lá a nível de ribossomo, tá bom? Vamos lá. A gente faz em trincas. Então, aqui eu pego uma trinca, aqui é uma outra trinca. É com base num RNA mensageiro, que seria o mesmo que o RNA transportador, tá bom? Então, eu vou botar essa trinca aqui embaixo para vocês conseguirem visualizar melhor, porque ficou parecendo que era acerca do RNA. Então, aqui é uma trinca, aqui é uma outra trinca, aqui é outra trinca, aqui é outra trinca, aqui é outra, aqui é outra e aqui é outra. Gente, todo o processo de produção de proteínas, ela começa por meio de uma trinca específica. Que trinca específica é essa? É o AUG. Então, a produção de proteínas sempre vai ter a partir de uma trinca AUG, que vai estar
produzindo aminoácido, que seria a metionina, tá? Então, o primeiro aminoácido produzido aqui é a metionina, tá vendo? A primeira trinca de AUG aparece aqui, ó, na segunda trinca. AUG. Não ficou muito nítido esse AUG, não, porque o que estava escrito embaixo não ajudou muito. Mas a gente observa que essa primeira trinca aqui não é o AUG. Então, a produção de proteínas não começou por aqui, tá bom? Então, a gente vai dando continuidade a partir dela. Depois da AUG, vem a trinca GAA. Então, a gente tem que procurar essa trinca GAA. Aqui, ó, já tá até marcado. Que é o glutamato. Então, o próximo aminoácido é o glutamato, tá? Aí, depois vem o AUG de novo, tá? Só que o AUG aqui não participa do processo de início da proteína mais, porque já teve um código de iniciação. Por mais que ele apareça de novo, essa proteína, ela continua sendo produzida. Só vai parar aqui agora quando ter um código de parada, que seria ou o AA, ou o AG, ou o UGA, tá bom? Enquanto não aparecer elas, não vai haver parada. Então, o próximo código é o AUG. O AUG, vamos procurar aqui. AUG. Poxa, é metionina, né? De novo, acabei de falar isso. É a metionina. E o CCA é o próximo. O CCA é a prolina. Aqui, ó. Prolina, tá? Depois vem o UGG, aqui, ó, que é o triptofano. E depois vem o UAG. Então, vocês conseguem perceber que aqui no UAG é que vem o código de parada, tá bom? Aí, vamos lá. A gente precisa agora colocar aqui sim, porque teve a presença de gene, tá bom? E a quantidade de aminoácidos. Quantos aminoácidos a gente conseguiu obter aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai e coloca na alternativa C 5 aminoácidos, tá bom? Na letra D. Alguma dúvida, gente, até agora? Oi, Emily, minha dúvida seria, como tem metionina 2 vezes, ela vai contar 2 vezes também? Ou não? Não, não. No caso, a gente vai contar ela como produtora de aminoácido, mas ela não vai se referir a início de produção de proteína. Um segundo, gente, que alarme. A gente não vai referir a produção de proteína 2 vezes, entende? Entendi. Obrigada, viu? Mas aí vocês colocam 2 vezes quando tiver. Como ele pede todas, aí coloca metionina, Isso, depois que vai ser aqui agora na letra glutamato, alternativa D. coloca todas, tá? No caso, ela vai Certo, ser obrigada. citada, porém a conferência é só uma, porque é só uma mesmo, né? Não, a gente confere as 2 vezes. É só para poder ter o início, marcar o início, vai estar marcando só em uma delas, que é a primeira que aparece, tá bom? Que é esse AUG aqui, ó. Deixa eu marcar. Só esse aqui que marca o início. Mas se ele aparecer de novo, a gente coloca esse aminoácido repetidamente na posição em que ele apareceu. Só quando vir um código de parada, que no caso aqui foi o UAG, é que vai ter a parada dessa produção de proteína. Entendeu? Eu achei confuso. Ó, te explico novamente. Vamos lá. Dúvida Aqui. Oi? é na letra B do transportador, ainda não entendi, porque assim, tá parecendo que a fita que tá ali, DNA, é correspondente, né? É codificante. Então não é fita mod, no caso. A fita mod seria 3 linhas, 5 linhas.
Porque você está falando da fita molde. Aqui já é a fita produzida, como se fosse... Porque assim, ó, vamos lá. Você está misturando os dois processos. Mas o que acontece é o seguinte. Existe aqui uma fita de DNA, tá? Ela é uma dupla fita. Concorda? Para passar para o processo de RNA transportador, ou de RNA mensageiro, ou de RNA ribossômico, vai passar pelo processo de transcrição. Então, a fita ela vai abrir aqui, tá bom? Aí, quando a gente abre aqui a fita, aí o que acontece? A gente vai poder estar utilizando tanto essa primeira aqui, como essa segunda aqui, para poder estar formando o RNA mensageiro. Então, qualquer uma das duas. Nunca pode ser nas duas, mas vai ser em uma dessas duas onde tem a informação acerca da produção da proteína, tá bom? Então, aqui no caso, aí ok, aqui é 3 linhas e 5 linhas, e aqui é 5 linhas e 3 linhas, tá bom? Só que aqui utilizou essa fita de cá, entendeu? Uma coisa não tem a ver com a outra. Conseguiu Porque assim, compreender? quando a gente estudou, inclusive na transcrição, foi meu grupo que apresentou, e ele inclusive falou que estava certo, é que a gente usa como fita molde, no sentido, a leitura no sentido 3 linhas, 5 linhas do DNA, mas forma o RNA mensageiro no sentido 5 linhas, 3 linhas. Isso. Uhum. Aí, Por mas quê? aqui tá o DNA no sentido 5 linhas, 3 linhas. Aí na minha cabeça você tinha que colocar a correspondência do DNA, 3 linhas, 5 linhas, para depois fazer a correspondência com o DNA transportador. Eu ainda não entendi o que você quis dizer. Como aqui o DNA está no sentido 5 linhas, 3 linhas, eu acho que a gente deveria fazer a fita molde do DNA para depois fazer a transcrição. Fazer a fita molde para fazer depois a transcrição? Não. É porque quando vai estar explicando, o que acontece? Aqui já tem a fita molde, entende? Já passou pelo processo de replicação. Aqui não está falando mais do processo de replicação. Aqui é só relacionado com o processo de transcrição. E na transcrição já vai ter a fita molde e já vai ter a nova fita, entendeu? Aqui já está formado. Não, eu entendi. Mas só que aqui tá no sentido 5 linhas, 3 linhas. Na minha cabeça, tinha que fazer a correspondência no sentido 3 linhas, 5 linhas, para depois você relacionar com o RNA. Correspondência 3 linhas, 5 linhas. Não tem isso não. É só o RNA, transportador, transcrição mensageiro, ele vai ser só codificado por meio de qualquer parte do DNA. Esse sentido que você está falando é mais relacionado com o processo de transcrição, porque sim, a transcrição ela acontece do sentido 5 linhas para o sentido 3 linhas. Aí, quando é na outra fita, o processo acaba sendo inverso, mas sempre eles vão estar mantendo o processo 5 linhas, 3 linhas, só que em vários pedaços. Não é isso que você está se referindo? É aí que eu fiquei confuso. Mas isso é relacionado ao processo de transcrição, não é de replicação, não. Tá? Na replicação já é em pedaços. Fala comigo depois no privado, Certo, fala. viu? Aí a gente tira essa dúvida com mais profundidade, porque não tô conseguindo compreender direito o que você tá falando, mas eu sei que não tá relacionado a esse processo, tá bom? Tu pode explicar de novo a letra C? Posso. Aí, aqui na letra C, pergunta acerca, né, dos aminoácidos, que eles são codificados. Então, lembra que a gente fez aqui essa sequência de RNA que teve aqui? Até aqui você teve alguma dúvida? Eu caí depois que você começou a encontrar os aminoácidos. Pronto. Então, vou apagar aqui de novo, então, para poder estar achando junto com vocês, tá bom? Para ficar mais fácil. Para a gente estar achando esses aminoácidos, gente, porque à medida que eu tô apagando aqui, tá aparecendo as outras anotações da outra pessoa que fez essa prova. À medida que a gente fez essa sequência aqui
que a gente fez essa sequência aqui de DNA, tá? De DNA, e aí a gente obteve o RNA transportador, a gente separa em trincas. Essa aqui é uma... Ficou grosso. Essa aqui é uma trinca, 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 essa aqui é uma trinca e essa aqui é uma trinca. Até aqui foi ok? Certo. Pronto. Todo o processo de tradução, ele é por meio dessas trincas, porque cada trinca se refere a um aminoácido. Só que na produção de uma proteína, para começar, começa pelo códon de iniciação. Qual é o códon de iniciação? É o AUG, que é a metionina. Então, para iniciar a proteína, a gente começa nesse códon. Então, aqui, primeiramente, apareceu o códon ACU, tá? Mas esse códon aqui não vai produzir nada. Por quê? Porque não iniciou nenhuma proteína aqui. Precisa do códon de iniciação para dar início à produção da proteína. Aí, quando eu vou para o outro códon, é que tem o AUG, que é a metionina. Então, aqui eu sei que começou o processo de produção de proteínas, tá? Aí eu coloco a metionina, porque o códon de iniciação está relacionado à metionina, tá? Aí o próximo códon é o GAA. Aí a gente olha aqui na tabela. O GAA é o quê? O glutamato. Então, a gente bota aqui o glutamato, tá? O próximo códon é o AUG. Então, é a metionina novamente. O que eu estava falando aqui para vocês é que mesmo essa metionina vindo de novo, não significa que vai ser produzida uma proteína novamente. Por quê? Porque a outra proteína que iniciou aqui com esse outro códon, AUG, ela não teve fim ainda. Essa proteína só vai parar de ser produzida quando aparecer um dos códons de parada, que é o UAA, o UAG e o UGG e o UGA. Entendeu? Então, depois da metionina, vai ser o qual códon agora? O CCA. Então, a gente vai e procura. O CCA é a prolina. Então, eu coloco aqui o P de prolina. Depois vem o códon UGG. Aí a gente procura o códon UGG, que é o triptofano. Então, a gente coloca aqui triptofano. Logo em seguida, vem o UAG. Só que o UAG já é o códon de parada. Olha aqui ele. Então, aqui a proteína deixou de ser produzida. Esses códons de parada, elas não produzem nenhum aminoácido. Só representam mesmo que teve a parada da produção dessa proteína. Tá bom? Então, aqui pergunta: quantos aminoácidos foram codificados? A gente só faz contar. Um aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido. Então, foram 5 aminoácidos codificados. Aqui não teve codificação, porque é um códon de parada. Conseguiu compreender? Entendi. Então, Emily, se fossem 5 metioninas, são 5 aminoácidos. Isso. Era essa a minha dúvida. Ah, pronto, Isso. perfeito, obrigada. Exatamente. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém. Tinha alguém querendo entrar, gente. Na letra D, pergunta o seguinte: qual é a sequência de aminoácidos que é gerada a partir da região codificante correspondente ao DNA acima? É justamente essa sequência que a gente colocou aqui. Então, a gente precisa colocar essa sequência de aminoácidos que a gente encontrou ali na letra D, tá bom? Então, a gente vai colocar metionina, mais o glutamato, mais a metionina de novo, mais a prolina, mais o triptofano, tá?
Então, a gente tem que mostrar essa sequência de aminoácidos que a gente achou aqui. Tem que colocar nessa mesma sequência que a gente achou? Sim. Até porque se mudar a ordem de sequência dos aminoácidos, vai estar mudando a proteína a ser produzida, tá bom? Vamos lá. Letra E. Quantas ligações fosfodiestes e quantas ligações de hidrogênio serão necessárias para a formação de uma dupla hélice de DNA a partir da sequência acima? Ligações fosfodiestes, gente, são ligações entre os nucleotídeos. E as ligações de hidrogênio são ligações entre as bases de nitrogenadas. São essas ligações aqui que eu mostrei para vocês entre a adenina e a timina, ou a uracila, caso se referir a RNA, e entre a guanina e a citosina, tá bom? Agora, as fosfodiestes é entre os nucleotídeos. Só que aqui a gente precisa estar alerta que se refere a uma dupla hélice de DNA. Aqui só tem uma fita de DNA representada. Olha só uma fita representada. Então, como é que a gente faz para saber a quantidade de fosfodieste e de bases nitrogenadas? Primeiro a gente conta em relação a uma fita só, depois a gente multiplica por 2, tá bom? Então, vamos lá. Uma maneira mais fácil de a gente estar fazendo é observando a quantidade de nucleotídeos que a gente já respondeu aqui na letra A, que é de 21 nucleotídeos. O número de ligações fosfodiéster de uma fita de DNA sempre vai ser o número de nucleotídeo menos 1. Então, é o número de nucleotídeo menos 1. Então, em uma fita de DNA, se a gente tem, né, 21 nucleotídeos, a gente vai ter 20 ligações fosfodieste. Lembrando que na outra fita vai ter também esse mesmo número de ligações fosfodiestes. Então, ao todo, são quantas ligações? É só a gente somar no final. São 40 ligações fosfodieste, tá? Agora, acerca das ligações de hidrogênio, que são as ligações que tem entre as bases de nitrogenadas que eu mostrei aqui para vocês. A gente precisa visualizar, tá? Essa sequência de DNA aqui. Até porque agora a gente está se referindo a uma dupla hélice de DNA. Se é uma dupla hélice de DNA, a gente vai estar vendo DNA com DNA. E não mais com RNA, tá bom? Então, a gente precisa ver quantas ligações de adenina com timina vai ter e quantas ligações de guanina com citosina vai ter. Então, vamos fazer o DNA complemento. A outra fita de DNA, a timina com adenina, guanina com citosina, adenina com timina, timina com adenina, adenina com timina, citosina com guanina, guanina aqui também, adenina, né, porque é com timina, adenina com timina, citosina com guanina, guanina com citosina, guanina com citosina, timina com adenina, adenina com timina, citosina com guanina, citosina com guanina, adenina com timina, timina com adenina e citosina com guanina, tá? Então, aqui a gente obteve a sequência do DNA complemento. A gente precisa saber quantas ligações de adenina com timina tem primeiro, para que a gente saiba a quantidade de ligações de hidrogênio. Então, primeiro a gente conta em relação a adenina com timina, e depois a gente conta em relação à guanina com a citosina, tá? Aqui... Oi? Tem um pessoal querendo entrar aqui, que vi aqui no grupo. Obrigado, Kel. Foi. Pronto. Aí, no caso, a gente vai estar vendo aqui, tá? Essa quantidade de adenina e timina primeiro. Então, vamos lá. Uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ao todo, foram 12 ligações de adenina com a timina.
E de guanina com citosina? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teve 9, tá? Então, eu vou cá e coloco 9. Só que o que acontece, gente? Em cada uma dessas junções aqui, você vê que não é a mesma quantidade de ligações de hidrogênio. A gente representou todas como se fosse uma ligação. A gente contou como se fosse uma ligação simples que estivesse rolando entre a adenina e a timina e entre a guanina e a citosina. Mas a gente sabe que a verdade não é isso. Isso aqui é só para facilitar nível de cálculo. Mas na timina a gente sabe que são duas ligações, né? Aqui, ó. 1, 2. São duas ligações. É uma dupla. E na guanina e citosina é uma tripla ligação. São 3. Então, a gente multiplica o 12 por 2 e o 9 por 3. Aqui a gente obtém 24 e aqui a gente obtém 27. Então, a gente só precisa somar os dois. Aí, aqui no caso, ó, dá 11, 51. Ao todo, 51. Então, quantas ligações de hidrogênio tem? 51 ligações de hidrogênio. Alguma dúvida, gente? Como seria se ele não pedisse uma dupla fita? Aí, no caso, a gente só iria... Deixa eu mostrar aqui. Vou botar aqui. Pronto. Aí, no caso, gente, não teria ligações de hidrogênio, porque ligação de hidrogênio é entre duas fitas, tá? São as ligações que ligam uma fita com a outra fita. E aí só teria as ligações fosfodieste. E que, no caso, só seriam 20, porque ele só queria de uma fita só, tá? Conseguiu compreender? Sim, obrigada. Nada. Vou passar aqui, gente, para adiantar. Eu vou estar fazendo essa primeira parte aqui, tá? Com vocês. E Raquel a segunda, como eu havia dito. Deixa eu só apagar essas coisas para poder não fazer com que a gente queira marcar. Vamos lá. Segunda questão. Analisando a abertura da fita de DNA original para a formação de 2 novos filamentos, observada na figura acima, assinale a alternativa correta sobre a característica fundamental do processo de replicação do DNA. O processo de replicação do DNA, aí sim vai ter a duplicação de DNA, que eu acho que o nome é Gabriel. Tava falando comigo sobre isso, que eu até falei para ele falar comigo no privado. Então, aqui sim tá se referindo ao processo de replicação, tá? Aí, ó, aí aqui que leva em conta essa questão de 3 linhas, de 5 linhas, tá? Tá, essa questão, inclusive, tem uma imagem que representa muito bem esse negócio de 3 linhas, esse negócio não, né? As extremidades de cada fita. Então, vamos lá. Letra A. A dependência da alteração constante da sequência de bases nitrogenadas presentes nos nucleotídeos. Então, ele quer saber qual é a característica fundamental do processo de replicação do DNA. Então, na letra A, está falando que vai ter dependência da alteração constante da sequência de bases nitrogenadas presentes nos nucleotídeos. Isso é a característica fundamental? Essa dependência de estar sempre alterando? Não. Podia ter uma sequência de bases nitrogenadas iguais, não ia ter problema nenhum. Como naquela outra sequência, tinha várias vezes que repetia adenina, repetia timina com timina. Então, não tem nada a ver isso aqui, tá? Na letra B, síntese ou produção, né, por meio de proteínas básicas acopladas ao DNA, chamado de histonas.
Então, está falando que a característica fundamental do processo de replicação é a produção dessas proteínas básicas. Gente, essas proteínas, essas histonas, elas atrapalham o processo de replicação, na verdade. Por quê? Porque essas proteínas histonas, elas deixam o DNA muito mais condensado. Então, se o DNA está condensado, ele está muito mais entrelaçado. Só que para ocorrer o processo de replicação, vocês concordam, tanto de replicação como de transcrição também, tá? Precisa estar uma fita de DNA para poder ter a replicação, né? De um lado com de outra fita. Então, ele não pode estar muito enrolado. E o que a histona faz é realmente condensar esse DNA. Então, o DNA ele não pode estar condensado. Esse DNA ele precisa estar acessível. E para ele estar acessível, ele tem que estar pouco condensado. Então, isso não é uma característica importante, tá bom? C. A ocorrência sempre da polimerização dos nucleotídeos no sentido 5' e 3' nos filamentos novos. Isso aqui, inclusive, foi o que, acho que é Gabriel, né? Como eu falei, estava se referindo para a gente. E sim, gente, o processo de replicação sempre acontece no sentido 5' e 3'. Ah, mas a outra fita, ela vai estar no sentido inverso, mas também é pelo sentido 5' e 3'. É porque como a outra fita, ela tá assim, ó, 3', 5', a gente vai estar precisando fazer de cá para cá um pedaço, depois de cá para cá um pedaço, entendeu? Então a gente não precisa a gente não consegue, na verdade, estar dando continuidade por intenso, porque a outra, a sequência tá retinha. Só que na de cá precisa ir de trás para frente. Então, vai precisar de um pedaço cá, para cá, aí depois vai voltar. Um pedaço cá, para cá, para cá, entendeu? Então, é essa a diferença que existe na replicação. Se vocês quiserem, eu repito aqui, caso vocês tenham se atrapalhado. Então, isso aqui vai estar certo, gente. Por quê? Polimerização é o processo de produção. O que é polimerizar? Eu lembro que eu acho que não, foi na outra monitoria. Tiveram dúvidas sobre esse nome, polimerização. E polimerização, gente, é um processo que ocorre tanto a nível de proteínas, como a nível também de ácidos nucleicos, que é DNA e RNA. Por quê? Porque eles são formados por meio da junção de vários nucleotídeos, por meio da junção de vários aminoácidos. Acho que tem gente querendo entrar. Junção de vários aminoácidos. Então, polimerizar é justamente isso. É a gente juntar esses vários pedacinhos para estar formando uma nova molécula, uma molécula maior. A gente junta aminoácidos para formar proteína, a gente junta nucleotídeos para formar os ácidos nucleicos, a gente junta monossacarídeos para formar os carboidratos, tá bom? E por aí vai. Então, sempre vai ter a ocorrência da polimerização de nucleotídeos no sentido 5', nos filamentos novos. Correta. Essa alternativa é a certa, gente, tá? E o sentido é sempre esse, 5'. Letra D, geração de uma nova fita, né? Geração de uma fita dupla de DNA formada por 2 filamentos totalmente novos. A gente sabe que não é totalmente novo, né? A gente sabe que vai ter uma fita velha e uma fita nova. Alguma dúvida dessa questão, gente? Vou passando, qualquer coisa vocês me param, tá bom? Terceira questão. Pesquisadores revelaram que não são apenas os genes que transmitem atributos, como a cor dos olhos entre os pais e filhos. Proteínas chamadas histonas também são responsáveis por transmitir cromatina e cromossomos. Algumas dessas proteínas são capazes de silenciar genes quando impedem que o DNA seja desenrolado. Modificando-as, os cientistas conseguiram criar características que foram transmitidas para novas gerações sem alterações nos genes. Diante do exposto acima, a função das histonas nas alterações das características dos organismos ocorre devido ao quê?
Eu acabei de falar na outra questão, né? O objetivo dessas estonas. Então, na letra A fala: bloqueio da transcrição dos genes a serem expressos. E é a alternativa correta. Vocês concordam? Porque a estona vai estar deixando o DNA mais condensado. O DNA ele fica mais enrolado. Olha como ele fica todo assim, ó, bem condensado mesmo. Então isso dificulta o processo de replicação, o processo de transcrição, porque precisa estar frouxo, precisa estar mais aberto para que as fitas moldes elas consigam ficar de uma maneira mais acessível, para aí sim as enzimas conseguirem estar adicionando os nucleotídeos e formar assim por meio dela uma nova fita de DNA, tá? E assim ocorrer no processo de replicação. Então é por isso que a alternativa correta é a letra A. Aí vai aqui. Letra B. O encurtamento dos cromossomos são transferidos aos descendentes. A gente sabe que não necessariamente, né? Às vezes tem encurtamento de um cromossomo que não vai ser passado adiante, tá? Aí fala C. A habilidade de provocar mutação cromossômica. Não é o que faz as estonas, tá? A estona não é responsável por isso, por mutação. Não está relacionado a isso. Da mesma maneira que não está relacionado com o encurtamento dos cromossomos que tem na letra B. A D fala da falta de partes do material genético herdados pelos filhos. Pelo amor de Deus, né? Não é porque tem estonas que não vai ter material genético. Tem material genético, só que ele está de forma muito mais condensada. Vocês conseguiram, gente, pegar essa terceira questão? Alguma dúvida? Se vocês tiverem, vão falando, tá? Então, vamos lá. Quarta questão. A divisão celular assegura a formação das células reprodutivas. O crescimento dos indivíduos da fase zigótica até a fase adulta e a substituição de células senescentes. Sobre os processos de divisão celular e a formação de gonetas, é correto afirmar. Isso, inclusive, se refere à nossa última aula, né? Que a gente falou sobre meiose e mitose. E, se não me engano, a gente respondeu essa mesma questão. Essa questão estava lá no sábado para quem assistiu a nossa monitoria. Então, gente, divisão celular se refere ao processo de mitose. Porque a mitose ela é responsável pela regeneração celular, pela regeneração tecidual, tá? Já a formação de gametas se refere ao processo de meiose, que é a formação de espermatozoides, a formação de óvulo na mulher, né? Então, a gente precisa se apegar primeiro a isso. Então, fala. Sobre esses dois processos, é correto afirmar que o quê? Após formados, os espermatozoides, eles se multiplicam pelo processo de mitose. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que eu ouvi alguma coisa. Vamos lá. Após formados, os espermatozoides eles se multiplicam pelo processo de mitose. A gente sabe que não tem multiplicação de espermatozoides, né? Quando um espermatozoide ele é formado, ele vai acabar se juntando com o óvulo, fecundando o óvulo, e aí vira zigoto. Então, o processo de multiplicação de um espermatozoide, aqui na biologia, se refere ao processo de formação de novos espermatozoides, mas que é sempre pelo processo de meiose, né? Vocês conseguem pegar isso, né? Então, a multiplicação de espermatozoides sempre acontece pelo processo de meiose. O processo de mitose é do zigoto em diante, mas do zigoto para trás é meiose, tá bom? Vamos lá. B. Na mitose, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos e sua posterior separação com a migração para polos opostos. A gente viu também no sábado, gente, que a mitose
ela só vai ter a separação das suas cromátides irmãs para polos opostos. Então, esse é o erro dessa alternativa. Não é dos cromossomos homólogos, são das cromátides irmãs, tá bom? C. A meiose 1 é caracterizada pelo pareamento cromossômico com a separação dos cromossomos homólogos para polos opostos. E essa é a alternativa correta. Por quê? A gente sabe que vai ter a meiose 1, vou fazer aqui embaixo, meiose 1 e a meiose 2. Então, a própria meiose é dividida nessas duas meioses, tá? Na meiose 1, vai ter a separação dos cromossomos homólogos, como a alternativa diz. Por isso que essa é a alternativa correta. Mas na meiose 2 vai ter a separação das cromátides irmãs. Tanto que a gente fala que aqui a meiose 2 ela se assemelha com a mitose, justamente por conta desse processo, tá? Por conta da separação das cromátides irmãs. Letra D. A divisão celular observada na meiose é equacional. Já na mitose, é reducional. Falso, né? É exatamente o contrário. A meiose, ela é reducional e a mitose, ela é equacional. Por quê? Na meiose, a gente vai ter uma célula-mãe 2N produzindo células filhas N. Na mitose, a gente vai ter células mães 2N produzindo também células filhas 2N com o mesmo material genético que elas, tá? Alguma dúvida? Tô olhando aqui no chat, gente. Você pode falar a diferença de cromossomos homólogos e das cromátides irmãs, por favor? Sim. Gente, se eu não ver no bate-papo, falem no áudio, porque realmente eu não consigo. Eu acho que eu tenho aqui, ó, na imagem aqui desse. Não, é aqui mesmo, na monitoria. Aqui a diferença, ó. Os cromossomos homólogos que é justamente esses dois, ó. Cromossomos homólogos. A imagem de cá também não, para representar, ó. Cromossomos homólogos. Aqui é um cromossomo, aqui são outros cromossomos. Eles dois são cromossomos homólogos, tá? Aqui tá representando só um dos cromossomos homólogos. Vamos lá. Em cada cromossomo dos homólogos vai ter cromátides irmãs. Então, essa daqui com a de cá são cromátides irmãs, porque elas estão presentes em um mesmo cromossomo homólogo. O mesmo acontece do lado de cá, tá? São cromátides irmãs que estão no mesmo cromossomo homólogo. E esses dois são cromossomos homólogos. Um do lado do outro. Conseguiu pegar? Sim, obrigada. Nada. Vamos lá. Quinta questão. O núcleo celular, ele contém todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Analise as proposições a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariótico. 1. O material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas cromatina, que podem ser compactadas por proteínas básicas. Então, gente, o material genético do núcleo realmente se localiza em estruturas chamadas cromatinas, né? O material lá do nosso núcleo, ele vai estar em cromatina condensada quando está associado com proteínas básicas. E que proteínas básicas são essas? São as histonas, que a gente se referiu na outra questão. Então, é por isso que essa alternativa aqui está certa. 2. Os nucleolos, eles são delimitados por uma membrana e constituídos de RNAs sobre diferentes RNAs. Falso, gente. Os nucleolos, eles não são delimitados por uma membrana.
quem é delimitado pela membrana é o próprio núcleo. E o nucleolo está dentro do núcleo. Então, ele não está delimitado por membrana nenhuma, tá? E ele não é constituído por diferentes RNAs, não, tá? Só o RNA ribossômico que vai estar nesse nucleolo. Então, esse é o erro dessa alternativa 2. Terceiro, a carioteca ou a membrana nuclear é dupla e porosa, possuindo permeabilidade seletiva. Verdade, né? A carioteca é justamente a membrana, né, do núcleo. E ela é dupla, assim como a membrana da célula, e ela é porosa. Por que porosa? Porque ela permite a passagem de certas substâncias do núcleo para o citoplasma, como o próprio RNA. O RNA ele precisa sair do núcleo, ele precisa ir para o citoplasma para participar do processo de produção de proteínas, tá bom? Então, é por isso que tá certo essa terceira. 4. O nucleoplasma é formado por água, por enzimas, por ribossomos e por material genético. Gente, o que é nucleoplasma? Nucleoplasma é como se fosse o citoplasma do núcleo. Existe o citoplasma da célula e no meio do citoplasma da célula tem um núcleo. Nesse núcleo é como se fosse o chão dele, que é chamado de nucleoplasma. Tá bom? Ele é formado por água? Sim. Ele é formado por enzimas? Sim. Até porque a gente viu que o processo de transcrição, de replicação, tem a utilização de enzimas. Mas ele não tem ribossomo, gente. Quem tem ribossomo é o citoplasma da célula e não o citoplasma do núcleo, tá? Tem material genético? Sim, demais, né? É onde fica o material genético da célula. Então, as alternativas corretas é 1 e 3. Alguma dúvida? Vou passando adiante, qualquer coisa vocês falam. Sexto, algumas células animais podem representar um processo de divisão chamado de mitose, enquanto que outros chamados de meiose. Esses processos diferenciam-se quanto ao tipo de células envolvidas, tais como as células sanguíneas, as células epiteliais, as células musculares e também as gametas. A gente fez essa questão no sábado, tá? Então, vou andar um pouquinho só ligeiro nela, mas eu vou explicar para quem não pôde participar. Então, as células sanguíneas e as células epiteliais e as células musculares, gente, elas três... Oxe, saiu. Aqui. Elas passam pelo processo de mitose, tá? Então, a replicação delas é por meio desse processo de mitose. Já as células gaméticas, né, os gametas, elas sofrem o processo de meiose. Então, elas são produzidas, são multiplicadas por meio do processo de meiose. Como exemplo, o próprio espermatozoide que a gente viu nessa outra questão aqui, tá? Nessa letra A, que fala que os espermatozoides multiplicam pelo processo de mitose, que estava errado, que era meiose. Aí pergunta, qual a afirmativa que relata corretamente o processo que envolve a formação destas últimas células referidas? Quais são as últimas células que foram referidas? Os gametas. Então, sobre os gametas, o que é que a gente vai falar? Vamos ver. A. Uma célula haploide forma 4 células haploide. Falso. Né? Por quê? Os gametas são obtidos por meio da meiose. E a meiose, gente, é quando a gente tem uma célula 2N produzindo 4 células filha N, com metade do material genético dessa célula mãe. E qual é a alternativa que fala isso? Letra B. Aqui, ó. Uma célula diploide, porque 2N é diploide, né? Forma 4 células haploide, que são células N. Alguma dúvida? Vamos lá. Sétimo. Enquanto o DNA ela atua no armazenamento de informações genéticas no núcleo da célula, os diferentes tipos de RNAs, eles participam da síntese de proteínas no citoplasma. Então, aqui tá falando para a gente ver quais são as alternativas corretas. Então, é verdade, né? Enquanto o DNA
ele participa do armazenamento das informações genéticas, né? Lá vai ter informação genética, vai ter tudo que são necessários para a produção de proteínas, para a produção de substâncias e tudo mais, e fica no núcleo da célula. Existem diferentes tipos de RNA que vai estar participando da síntese de proteica lá no citoplasma. Eu falei que o RNA ele sai do núcleo para o citoplasma participar desse processo de produção de proteínas lá no ribossomo que fica no citoplasma, tá bom? Então, essa alternativa está correta. 2. Os ácidos nucleicos, como DNA e RNA, são produzidos por autorreplicação e são encontrados apenas no núcleo celular. Gente, só pela segunda parte aí, que fala que são encontrados apenas no núcleo celular, você já corta. Porque eu acabei de falar que o DNA, sim, ele vai estar só no núcleo. Mas o RNA, que participa da síntese proteica lá no citoplasma, vai estar só no núcleo? Não, né? Então, falso. Terceiro, o DNA, ele apresenta comprimento de cadeia de nucleotídeos maior do que RNA. Verdade. O DNA ele é muito maior do que o RNA. Inclusive, o RNA ele é obtido em pedaços do DNA, não é no DNA todo. Então, é só em partes do DNA em que a gente vai ter a produção de RNA, tá? E se diferenciam pelo tipo de bases nitrogenadas que compõem. Verdade, gente. Vocês lembram que eu tinha falado na questão aberta que no caso de RNA, ele tem uracila no lugar da timina. Já o DNA, ele vai ter o contrário. Ele tem a timina no lugar da uracila. Então, até aqui, a gente viu que as alternativas corretas são 1 em 3. Já está até marcada por conta da outra pessoa que fez essa prova aqui, tá? Mas eu vou marcar para depois passar esse material para vocês. 8ª questão. O ciclo celular é um processo fisiológico que acontece todos os dias na dinâmica de funcionamento do corpo humano, seja na reparação, na formação ou na renovação dos tecidos, ou ainda na formação de gametas. A atividade celular é intensa. Abaixo estão descritos os eventos do ciclo celular. Então, está falando sobre os eventos do ciclo celular. A gente também fez essa questão no sábado. Condensação máxima dos cromossomos. Em qual fase da divisão celular ocorre a condensação máxima dos cromossomos? Gente, para poder lembrar vocês, né, já que isso aqui é uma revisão e nem todo mundo participou de sábado, a gente viu que a divisão celular ela se divide em intérfase, e aí sim vai entrar nos processos de meiose ou mitose, em que na meiose, tanto 1 quanto 2, como também lá na mitose, a gente vai ter a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, tá? Em cada uma delas vai ocorrer processos, tá? Mas principalmente, quais são os processos principais? Na prófase, a gente viu que vai ter, né, o desaparecimento da carioteca, né? Então, vai ter o desaparecimento do núcleo. Na metáfase, o que é que a gente viu? Vai ser o nível máximo de condensação dos cromossomos, porque aqui na prófase já iniciou o processo de condensação dos cromossomos. E na metáfase vai estar no nível máximo de condensação desses cromossomos. Então, aqui na metáfase, inclusive, é quando a gente consegue visualizar melhor esses cromossomos por eles estarem mais condensados, tá? Na anáfase é onde vai estar ocorrendo a separação das cromátides irmãs, né? Eles já vão estar lá na placa equatorial, que é centralizada no meio da célula, e aí já vai iniciar o processo de separação das cromátides para cada polo, tá bom? Feita por meio dos centríolos que está em cada polo da célula. E tem até a telófase, né? A telófase vai estar ocorrendo o quê? Tudo ao contrário do que aconteceu na prófase. Então, vai ter
reformação, a formação novamente, né, do núcleo, tá? Vai estar ocorrendo a citocinese também, porque a célula vai estar se dividindo em células filhas. Então, isso aqui são os principais processos que ocorrem. Lembrando que a intérfase também é dividido em G1, S e G2. Tanto em G1 quanto em G2 tem um processo de checagem. E no S, a duplicação do material genético, a replicação do DNA que a gente tanto fala aqui. Então, a condensação máxima dos cromossomos, como eu falei aqui, ocorre na metáfase. Então, a gente ficaria com a letra A e B. Depois fala a reorganização do nucleolo. Gente, reorganizar. Se está falando de reorganizar, é aonde? Na telófase. Está reorganizando aquilo que foi bagunçado na prófase, tá? Então, a gente já sabe que é a letra A só com isso. Mas vamos dar continuidade para a gente saber desse terceiro aí. Terceiro, duplicação do material genético. Também passei aqui para vocês que na intérfase tem a fase G1, a fase S e a fase G2. E é justamente na fase S que ocorre a duplicação do material genético. Então, é na fase S da intérfase. Mas aqui quer saber em um nível mais superficial, que é a intérfase, tá? Então, por isso que é a alternativa A. Alguma dúvida, gente, das questões que eu fiz aqui? Não. Pronto. Gente, agora eu vou passar para a Raquel. Ela vai estar fazendo a primeira questão aberta dessa prova aqui, que é sobre as síndromes, tá? E vai estar fazendo as questões fechadas de vocês do segundo momento. Qualquer dúvida pode estar mandando para mim no privado. Acho que foi Gabriel, né, que ficou com aquela dúvida sobre as extremidades. Acho que é Gabriel Estrela o nome dele. Fala comigo no privado para a gente tirar essa dúvida, caso não tenha em nenhuma dessas questões aí que a Raquel for fazer, porque ela também pode estar tirando de vocês, tá bom? E é isso, gente. Boa prova para quem eu não ter contato ainda. Arrasem. A prova de Marcos não tem suspense nenhum. É realmente o que ele cobra. Tudo que caiu nas provas foi o que a gente falou aqui, tá? A gente passou para vocês tudo que foi mais importante. A gente deu preferência para estar respondendo questões para vocês, porque é muito importante para estar fazendo a prova de Marcos, porque repete o padrão, como a gente fala em toda a monitoria, chega a ser até enjoativo, mas é para pegar no pé de vocês mesmo, tá? Um grande abraço, foi um prazer ser monitora de vocês nesse semestre, e é isso. Oi, pessoal! Agora eu vou dar continuidade. Ô, Emily, você acha que essa chamada ela vai durar mais quanto tempo? Ou Não apareceu aqui ainda, porque quando fica faltando 15 minutos, que é que aparece. Mas eu acho que já temos mais de 1 hora aqui, né? Então, é melhor refazer a chamada. então E é bom vou que dar fica ao seu comando. É até melhor, tá? Tá. Então, eu vou dar 10 minutinhos para vocês irem no banheiro, se organizarem aí. E vou fazer uma nova chamada daqui 10 minutos, às 10h30, para a gente fazer a segunda parte da prova, tá bom? E aí, vou mandar para vocês lá a chamada. A gente se encontra.